Bom, parte 2 da nossa aula de fenômenos acústicos, volume 9, capítulo 18, páginas 49 e 50. Também dentro da nossa semana, do dia 4 ao dia 8 de maio. Bom, nessa parte 2, nós iremos entender o que é ressonância. Observem o seguinte. Quando um sistema oscilatório é impulsionado por vibração periódica, sua energia mecânica pode aumentar gradativamente se a frequência de aplicação da vibração for igual a ou múltipla da frequência natural de oscilação do sistema. Por exemplo, se eu tenho um balanço onde eu estou empurrando uma criança nesse balanço, se a frequência de oscilação do balanço for igual à frequência do impulso que eu aplico ao empurrar esse balanço vai entrar em ressonância. Essa frequência do balanço ela está associada ao comprimento do cabo do balanço e à aceleração da gravidade do local. Essa frequência do balanço está associada à frequência de um pêndulo. Assunto esse que, quando normalizar a nossa situação de quarentena, eu vou voltar em sala de aula, porque isso não foi visto no início da apostila. Foi quando eu sofri o acidente, eu fiquei de abordar esse assunto e acabou não dando tempo. Mas não, volto a afirmar, não vai influenciar no estudo da acústica. É só para a gente entender que quando eu impulsiono o balanço e consigo fazer com que esse balanço execute um movimento periódico, se eu mantiver o impulso do balanço, não aumentar nem diminuir o espaço de tempo no qual eu aplico a força para impulsionar esse balanço entra em ressonância com a força que eu estou aplicando. Tá? Então, de uma maneira geral, um corpo entra em ressonância quando ele passa a vibrar na mesma frequência de um outro corpo qualquer. Tá? Eu tenho aqui um diapasão, eu não sei se vai dar para vocês verem. Eu tenho um diapasão em Lá aqui, 440 Hz. E aqui eu tenho um instrumento que chama-se kalimba, que é um instrumento de percussão africano. Então, se eu percutir um diapasão que gera uma frequência de 440 e encostar no corpo da kalimba, vocês vão ouvir o som. Não sei se está dando para ver. De novo, ó. O que aconteceu aqui? A cabaça no qual é formada a kalimba, que é um instrumento de ressonância, uma caixa de ressonância, entrou em ressonância com a frequência do diapasão. Essa nota que está sendo gerada, ela é uma nota de frequência 440 Hz. Bom, continuando. Nessas situações, a frequência da vibração aplicada entra em ressonância com a frequência do sistema. Um exemplo desse fenômeno ocorre ao empurrar, olha aí, ó, um balanço com frequência igual àquela com que o balanço oscila. Neste caso, observa-se que o balanço aumenta sua amplitude de oscilação até atingir um equilíbrio, em que a energia fornecida pela força ressonante é igualmente dissipada pelas forças dissipativas, ou seja, a energia que o balanço recebe da pessoa que está aplicando o impulso vai ser dissipada no movimento periódico desse balanço. Então observem aqui, ó, esse balanço ele está em ressonância com a força, entrou em ressonância com a força do vento gerado no local. A força gerada pelo vento foi suficiente para fazer esse balanço oscilar. Enquanto essa força do vento tiver frequência de oscilação igual à frequência do balanço, o sistema está em ressonância. Isso derruba a ponte.
Vou mostrar no final aqui como é que cai uma ponte com força do vento, através de ressonância. Tá? Na acústica, uma corda de violão ou a membrana de um pandeiro, por exemplo, tem frequências naturais específicas. Dessa forma, se nas proximidades de um violão for colocada uma fonte emitindo notas sonoras com frequência constantes iguais à frequência natural de vibração de uma das cordas do violão, ocorrerá ressonância e essa corda começará a vibrar ao receber a energia da fonte sonora. Então, ó, voltando à ideia do diapasão, é que eu não tenho violão aqui, mas a ideia do diapasão é a seguinte: a maneira mais simples de você afinar um violão com um diapasão de garfo é produzir a onda no diapasão, né? Você põe o diapasão a vibrar, né? Faz o diapasão vibrar e encosta o diapasão no corpo do violão, na caixa do violão. O que vai acontecer? No caso desse diapasão, que é um diapasão em Lá, a frequência que ele vai produzir vai fazer a segunda corda de cima para baixo do violão vibrar, que é a corda Lá do violão. Essa corda vibrando, se a corda estiver afinada, ela vai vibrar na mesma frequência do diapasão, certo? Por quê? Porque essa corda ela está associada à frequência do diapasão. Então eles entram em ressonância. É a história de eu ter batido o diapasão no corpo da calimba e a calimba ter entrado em ressonância com ele. Bom, então observe. A ressonância ocorre quando uma vibração é aplicada a um sistema com a mesma frequência de oscilação natural. Então, o perigo é esse. Quando uma estrutura começa a vibrar na mesma frequência de oscilação do vento, por exemplo, essa estrutura entra em ressonância e pode cair. Eu tenho uns GIFs aqui que vão mostrar isso para vocês. Aí, ó, é relacionado a esse assunto. Em 7 de novembro de 1940, na cidade de Tacoma, nos Estados Unidos, ocorreu um dos mais célebres e trágicos casos de ressonância que se tem notícia. Em um dia calmo, a frequência do vento que soprava naquela cidade coincidiu com a frequência de uma ponte. Ao entrar em ressonância, essa ponte começou a vibrar como se fosse constituída de um material extremamente flexível e acabou tendo as suas estruturas rompidas. Vocês vão ver, pessoal, parece que a ponte é feita de papel, é impressionante, mas ela é uma ponte pêncil, onde a estrutura da ponte é de concreto, parece papel. Observem o seguinte, são 4 séries de imagens. Olha isso. É impressionante, parece que é papel isso daí. A segunda, em um outro ângulo. Observem. Olha como se movimenta. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Essa parte da estrutura entrou na mesma frequência do vento. Começou a oscilar. Olha isso, de cima da ponte. E finalmente a ponte entrando em colapso. Eu pesquisei sobre a história dessa ponte. Antes dela começar a entrar em ressonância, o motorista desse veículo ele não conseguiu tirar um cachorrinho que estava dentro dele, então houve uma vítima. Foi o cachorrinho que estava dentro desse carro aí. Na hora que a ponte caiu, ele morreu. Tá? Mas observem a estrutura da ponte, como oscila. Parece que a ponte é feita de papel, e não é, né? É uma ponte feita de concreto. Então vejam, a observação que tem aqui é interessante. Para evitar acidentes como o ocorrido com a ponte de Tacoma,
exército do mundo inteiro segue uma importante regra: jamais marchar ou atravessar uma ponte. Como a marcha é ritmada, ou seja, tem determinada frequência com que os pés dos militares tocam o solo, há risco de essa frequência coincidir com a frequência natural de uma ponte. Então, se um exército passar marchando em cima de uma ponte, dependendo do ritmo que eles imprimem na marcha, eles derrubam a ponte. Tá? Outra maneira que é bem comum da gente ver o efeito da ressonância, é onda sonora emitindo a mesma frequência de taças. Né? O que vai acontecer? Ela vai quebrar. Acho que tinha um programa na televisão aí que eles colocavam o povo para berrar na frente de taça, acho que é o programa da Eliana, se não me engano. Então acontece isso daqui, ó. Outro exemplo é quando se consegue quebrar uma taça de vidro atingindo sua frequência natural, fazendo uso de ondas sonoras. A taça vibra até atingir seu limite elástico, logo após se rompe. Então é isso, ó. Vai quebrar. Olha lá, ó. Certo, pessoal? Daqui a pouco eu volto com a nossa última parte teórica, que é o efeito Doppler.